Quem sabe o que significa epístola? Epístola significa carta, que Tiago escreve nos moldes bem comuns da época, onde primeiro se apresenta quem está escrevendo, ele fala, revela para quem ele está escrevendo, e ele complementa essa introdução com uma saudação. Esse era um modelo popular de escrita da época, e ele começa lá no Tiago capítulo 1, diz assim: eu, Tiago, então ele se identifica, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Essa fala é uma fala semelhante ao que o apóstolo Paulo também já havia dito, para que nós aprendêssemos a nos alegrar nas tribulações. Tiago vai repetir esse mesmo conteúdo, e ele está aqui chamando a atenção, dizendo: ei, fiquem alegres quando estiverem passando por provas. Tem alguém que passando por provação na vida? Então você deve estar muito alegre. Amém? Faz sentido isso para você? Se é o que o texto está dizendo, eu creio no texto. Mas há um porquê disso. Há um porquê de ele falar esse fato, essa verdade. O porquê se alegrar? Há um resultado. Ele vai dizer mais. Ele diz: pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha só, ele está dizendo, ele está nos ensinando que são as provas da vida, são as lutas, as dificuldades, as tribulações, que vai nos adestrar a desenvolver algo chamado perseverança. Pois nós sabemos de muitas pessoas que diante das adversidades da vida, elas esmurecem, elas desistem, elas entregam os pontos, elas abandonam até o caminho de Deus, por causa do sofrimento, por causa da dificuldade. Mas aqui Tiago está nos trazendo algo muito importante. Ele está dizendo que é por meio das dificuldades, das lutas, que nós vamos ter a oportunidade de desenvolver em nós essa virtude chamada perseverança. E quando a perseverança ela é estabelecida em nossas vidas, ela nos conduz à maturidade, ela nos conduz a um estágio, a um estado de plenitude, e deixamos de ficar volúveis, deixamos de ficar fragilizados, deixamos de ficar susceptíveis a coisas que possam nos remover do caminho de Deus. Sabe, semana que passou, um irmão conversando comigo, ele falou algo da experiência pessoal dele. Ele disse: eu passei bastante dificuldade na minha infância, nós tínhamos bastante carência de coisas, e ele disse, embora não tenha me faltado amor e afeto, mas me faltava muitos recursos, nos faltava, queria às vezes um brinquedo, via outros amigos ganharem brinquedos, e eu não tinha condições de ganhar, eu tinha que fazer os meus brinquedos, e aí eu tive que batalhar muito, ralar muito, porque eu não queria que os meus filhos passassem as dificuldades que eu passei. Eu me esforcei para dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Quem aqui é pai? Quem gostaria de dar aos seus filhos aquilo que talvez você não tenha tido? Quem? É meio que natural isso em nós.
Mas vejam bem, não há nada de errado nisso, em nós querermos, né, que os nossos filhos desfrutem de uma qualidade de vida, mas tem algumas questões aí que nós temos que pensar um pouco. Qual é a forma didática de Deus, enquanto Pai, tratar conosco, trabalhar com as nossas vidas? Porque Deus é Pai, amém? E aqui Ele está dizendo que Ele, como Pai, nos permite viver tribulações, provações, dificuldades. É Ele que não nos livra dessas coisas. É Ele que nos deixa passar por essas coisas. Nós não passaríamos por nenhuma delas se Deus não permitisse, mas Ele permite. O texto mais adiante, nós não vamos chegar a ler esse texto mais adiante, diz que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados por nossas próprias fraquezas interiores, mas Deus nos prova. Ele nos prova. E é necessário que isso aconteça, porque Deus está olhando a nossa vida como um todo, Ele não está olhando apenas o nosso momento, Ele está olhando a nossa vida como um todo, e Ele está olhando já lá o fruto pronto, desenvolvido e completo. É a mesma coisa quando você bota um filho na escola, lá no primeiro ano, você já projeta a formatura dele lá na faculdade. Não é assim? Você já está lá, primeiro dia levando pela mãozinha para o prézinho. Aí você já cria aquela, um dia eu vou ver esse filho, essa filha, né, com uma toga sendo formado. É normal, nós temos essa visão mais ampla. Mas o que o Senhor está usando Tiago aqui para nos ensinar é que as tribulações, as adversidades, as dificuldades são necessárias para o nosso desenvolvimento. Falando a respeito do testemunho desse irmão que falou comigo, né, numa conversa informal, nós observamos algo que tem sido comum nesse movimento de querermos dar aos nossos filhos aquilo que não tivemos. Muitas vezes nós criamos uma bolha sobre eles, uma redoma sobre os nossos filhos, não querendo, né, que eles tenham nenhuma espécie de adversidade, de dificuldade, e às vezes não querendo até que eles passem por experiências de dores ou de sofrimento, porque o sofrimento dói mais no pai do que no próprio filho. Então nós não queremos que os filhos sofram. Por favor, eu não estou querendo que você jogue o seu filho para o sofrimento, não é isso. Eu estou falando como a gente tem que saber lidar com essas questões. E o que acontece é que nesses últimos tempos nós estamos observando que uma geração ultrassensível tem se apresentado. Uma geração, vamos usar no nosso popular, mimimi. Qualquer coisa se desestrutura. Qualquer adversidadezinha, qualquer unha encravada, parece o fim do mundo. Não tem estrutura, não tem força para irromper, não tem força nem estrutura emocional para lidar com dificuldades. Não é culpa da geração. A culpa é nossa, que formamos a geração assim. A culpa não é deles que estão sendo assim, a culpa é da nossa geração para trás, que no afã de proteger, fez isso sem sabedoria. E acabamos criando uma situação para os nossos filhos que não é saudável para eles. Há tanto mecanismo de proteção. Eu não sou a favor do bullying, tá? Não estou defendendo o bullying. Mas na nossa época, eu falo nossa porque tem muitos aqui que vão se identificar, né? Tinha o Orelha, tinha o Bolota, tinha o Tucano, tinha ou não tinha? Tinha lá o Magrelo, tinha ou não tinha essas figuras na sala de aula? E às vezes, claro, né? Eu sei que bullying é uma coisa que aconteceu, eu não vou entrar nesse discurso.
eu estou dizendo que essas coisas que muitas vezes incomodavam a criança, no contraponto, forçava a criança a criar estruturas de força interior para reverter quadros negativos. Vocês estão me compreendendo? Estou fazendo uma análise geral. Houveram abusos, sim, sabemos. Estou falando do mimimi exagerado, né? Das proteções exageradas. E aqui, Tiago está dizendo que Deus vai usar dessa didática com seus filhos. Ele vai permitir que nós passemos por situações de aflições. E essa fala foi reforçada pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse: no mundo tereis o quê? Vida boa. Amém? Não. Aflições. Mas tende bom ânimo. Diga para o teu irmão aí lá: tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Então aqui fica claro o porquê que o Senhor, Ele permite, Ele quer que todos nós alcancemos maturidade. E Ele usa uma palavra muito forte, Ele diz maduros e completos. Maduros e completos. Porque tem gente que fica incompleto. Tem gente que fica incompleto. Ele quer chegar a um nível, mas ele está incompleto. Quando se usa essa expressão incompleto, ela é sinônimo. Quando nós estamos falando do inverso, quando falamos completo, estamos falando de pleno, nós estamos falando de íntegro. O conceito de integridade é todas as partes estão ali ligadas e unidas. Nós não podemos associar integridade apenas no aspecto moral. Não, fulano é íntegro, veja só, ele tem uma boa conduta, é um bom marido, é um bom pai, não rouba, não mente, ele é íntegro. Esse é um aspecto da integridade. Esse é um aspecto, não é todos. E aqui, Tiago está nos dizendo que todas essas situações da vida vão te levar a um estágio onde você vai se colocar diante de Deus de maneira completa. Quem deseja estar íntegro diante de Deus, te alegra pelas tuas aflições, te alegra pelas lutas, te alegra pelas dificuldades, porque elas vão te adestrar a chegar a esse nível. No verso 5, ele diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Olha, parece, numa leitura superficial, parece que ele está agora falando de uma outra coisa. Eu já vi muitas pessoas fazerem essa leitura, né, pensando que, bom, agora ele está falando de outra coisa. Antes ele estava falando de uma coisa, agora está falando de outra. Não, ele continua falando da mesma coisa. Por quê? Quando estamos passando por dificuldades, a nossa tendência é orar pedindo o quê? A solução imediata do problema. Sim ou não? Quem costuma fazer isso? Senhor, está doendo aqui, tira a dor, né? É a nossa tendência. E aqui Tiago está dizendo que é para nós fazer um caminho mais esperto. Você tem que pedir a Deus sabedoria. Sabedoria. Para quê? Sabedoria para lidar com a situação. Sabedoria para como se posicionar diante da dificuldade. Sabedoria para administrar aquela causa. Quando você conquista a sabedoria, você alcança a sabedoria, você tem todas as ferramentas necessárias para a tua vitória.
E isso é muito mais precioso do que simplesmente você ter a remoção divina do teu problema, ou a solução instantânea do seu problema. Há uma diferença entre conhecimento e sabedoria, irmãos. Conhecimento é uma coisa que você tem que ralar para conquistar. O conhecimento não vem... Esses dias eu vi um videozinho, achei muito engraçado. Um menino, acho que era um menino oriental. Ele estava com um livro assim, na frente dele, né? Uma sala de aula, todo mundo estudando, e ele fazia assim. Folhava, estava querendo adquirir conhecimento. Tem gente que acha que vai adquirir conhecimento de formas mágicas assim, né? Não, irmãos, conhecimento você vai adquirir lendo, estudando, se aplicando. E eu quero te encorajar a, sim, a adquirir conhecimento, se esforce. Salomão, ele nos ensina, ele diz, olha, aplica-te em buscar conhecimento, ele é mais valioso do que o ouro, do que a prata. Conhecimento. Nós temos que sempre estar crescendo no conhecimento. O profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um ato contínuo, não para nunca. Se você achar que você já sabe muito de Deus, que você já sabe bastante de Deus, eu vou dizer, você nem começou a aprender ainda então. Porque quanto mais a gente conhece do Senhor, mais a gente descobre que ainda não sabemos é nada. Então, o conhecimento deve ser buscado. Karl Barth, não Karl Marx, é Karl Barth, um dos grandes teólogos do século passado, ele dizia que nós, homens de Deus e aqueles que seguem o Senhor, devem fazer a teologia com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra mão. Porque você precisa estar contextualizado. Teu conhecimento deve não apenas ser no sentido da Bíblia, mas um conhecimento ele ser amplo a respeito da vida. Então isso é importante. Agora, a sabedoria você não encontra nos livros. A sabedoria você não adquire estudando. A sabedoria só tem um caminho, só tem uma fonte, o Senhor. O Senhor é a verdadeira e única fonte de sabedoria. Conheço pessoas que são analfabetas, mas são extremamente sábias. E é Deus que dá. E ela vem a partir do nosso temor. Quando você teme a Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se tem o temor do Senhor, você vai sendo preenchido de sabedoria divina. E aqui o que Tiago está dizendo é, se você está passando por dificuldades, por situações, antes de você pedir a solução do problema de forma instantânea, peça a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para lidar com a minha esposa. Senhor, me dá sabedoria para lidar com o meu marido. Senhor, me dá sabedoria para educar meus filhos. Senhor, me dá sabedoria para me relacionar no meu ambiente de trabalho, sem eu me contaminar com o pecado. Me dá sabedoria para me relacionar com meus patrões ou com meus empregados, com meus vizinhos. Me dá sabedoria. Davi tinha um filho, o rei Davi tinha um filho chamado Salomão. Salomão, muito pequenininho, Davi dizia para ele, em todo o tempo Davi dizia, Salomão, meu filho, a coisa mais importante que você precisa buscar é sabedoria. E Davi inculcou isso no menino Salomão. Ele dizia, olha, mais importante na vida de um homem é ter sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. Salomão, busca sabedoria.
Aí Davi morre, Salomão assume o trono, agora já um moço, um homem, e Deus tem um encontro com Salomão. E Deus faz uma pergunta para Salomão. Ele pergunta: Salomão, me pede o que você quer, e eu vou conceder a você. O que Salomão pede? Sabedoria. Quem é que deu o macete para ele? O pai. Nós, pais, precisamos dar esse macete para os nossos filhos. Olha, filho, mais do que a tua carreira profissional, mais do que os teus títulos, mais do que a tua competência ou as riquezas que você poderá alcançar nesse mundo, busque primeiro, peça a Deus sabedoria. Naquele momento, Salomão, prontamente, ele não precisou nem pensar, estava ali na ponta da língua, prontamente ele botou para fora aquilo que foi ensinado para ele desde pequenininho: eu quero sabedoria. Aí a resposta de Deus: visto que me pediste tal coisa, não me pedistes riquezas, não me pedistes a morte dos teus inimigos, não me pedistes as coisas, terras e cavalos de guerra, não me pedistes essas coisas, mas porque pediste sabedoria, eu vou te acrescentar as outras. E tudo isso Deus deu a Salomão. Deu riquezas, deu territórios, deu a vitória sobre todos os inimigos e uma grande prosperidade na vida de Salomão. Então, aqui Tiago está reforçando: busque a Deus sabedoria. No entanto, há uma chamada de alerta de Tiago aqui. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Uau! Tiago coloca agora o dedo na cara. Ele vai na ferida. Ele volta ao ponto central da coisa. Ele está dizendo o seguinte, vou traduzir no nosso linguajar comum. O Tiago está dizendo o seguinte: olha, peça sabedoria, é a melhor coisa que você tem a pedir. Porém, entenda que Deus só vai te conceder, Deus só vai te responder a esse pedido, a sabedoria, mediante algumas condições. Primeira condição, você precisa ter estabilidade nas suas convicções. Você precisa acionar a fé e entender que o que você está pedindo não é algo para o seu deleite e o seu prazer, mas para que você venha se harmonizar com a vontade de Deus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja segundo a tua vontade. O Pai afastou o cálice dele? Não, porque a vontade do Pai era que Cristo Jesus fosse levado à cruz, e ele se sujeitou. Isso é a sabedoria. Então, meus irmãos, a fé não é um simples acreditar em Deus. A fé, ela transcende isso. A fé, ela passa por convicções, por certezas e por obediência plena. Então ele diz: você quer a resposta de Deus? Você quer que o seu pedido não bata no teto e caia de volta? Você tem que estar rendido a Deus. A sua fé não é
Tiago, ele é muito prático. A forma de Tiago escrever, diferentemente dos outros apóstolos, ele é extremamente prático. Ele fala de coisas bem práticas, funcionais. Ele está falando que se você não tiver essa firmeza, essa estabilidade, essa convicção, você não vai ter resposta, ou seja, você não vai ter sabedoria, ou seja, você não vai saber resolver as coisas da vida. Você vai ficar enredado. Ele usa a figura da onda da praia, né, da onda do mar, que quando bate o vento, forma onda e ela avança sobre a areia, mas dali um pouquinho ela recua tudo de novo. Não, agora vai, e volta para trás de novo. Essa instabilidade, essa característica de muitas pessoas que não firmam suas raízes da fé, que uma hora querem muito e outra hora não querem nada, que uma hora diz, Deus, eis-me aqui, e outra hora faz como Jonas, que pega um barco para fugir para longe do propósito de Deus. Ele está dizendo, você não vai ter resposta, nada vai mudar, nada vai acontecer na tua vida. E ele vai mais forte ainda, quando no final desse verso de número 8, ele diz, pois tem a mente dividida, e é instável em tudo o que faz. Irmãos, quando você está com a mente dividida, você deixou de ser íntegro, você perdeu a integridade. O que é a mente dividida aqui? A mente dividida é, uma hora eu quero muito as coisas de Deus, outra hora eu quero muito as coisas do mundo. Eu não sei se eu vou ser completamente dedicado ao Senhor, porque tem tantas coisas do lado de cá que me atraem, que me seduzem, que eu tenho vontade. Fica com a mente dividida. Tiago está dizendo, se você andar dividido, não espere respostas dos céus, não terá. Você vai continuar numa vida de confusão, você vai continuar numa vida atabalhoada, complicada, cheia de nós. Tiago está dizendo, trazendo um alerta muito forte a todos nós. O Senhor está nos chamando a uma integridade, a uma rendição completa, a uma entrega completa de todo o nosso ser, não apenas de alguma parte de nós. É muito lamentável, é muito triste observar quando alguém, por não estar atento a essa chamada de integridade, acaba vivendo uma vida religiosa, porque o resultado final desses que andam divididos é simplesmente nutrir uma religião, é sustentar uma vida religiosa. Isso é muito pobre, isso é sem graça, isso não tem vida. Acabam por vezes se cansando de ser, aí eu acho engraçado quando dizem, eu cansei de ser evangélico, cansei de ser crente, eu cansei de ir à igreja, eu cansei, Por que cansou? Cansou porque está com a mente dividida. Às vezes é coração para um lado e mente para outro. E o Senhor quer unir nossa mente e coração voltado para Ele. Mente e coração, tendo Ele em primeiro lugar, tendo Ele como centro de tudo. Ele é o Senhor. Amém? Ter essa revelação viva e clara é fundamental, irmãos. É necessária para que, como igreja, você possa alcançar e resgatar esta tal integridade diante do Senhor. Tiago, ele vai um pouquinho mais adiante
partir do verso 19, ele vai tocar também no ponto de que não adianta você apenas ouvir a palavra, ouvir o evangelho. Ele diz: se você não for praticante. Notem que uma coisa vai puxando a outra. O Senhor te permite passar por lutas e provações, visando o quê? O teu crescimento. Onde você se coloca dependente de Deus, você busca o Senhor, clama por sabedoria de Deus, persevera na fé, ajusta a tua rota. À medida que você vai ouvindo, vai entendendo e vai praticando, qual é o resultado? Ali na frente, você é visto por Deus como um filho maduro. Notem, quando eu digo isso, quando eu digo que você alcançou o alvo da sua vida, quando você alcançou o ápice do plano de Deus para a sua vida, isso às vezes é meio paradoxal, porque nós poderíamos pensar assim: não, o ápice da vida seria eu chegar lá na minha idade avançada, desfrutando de uma boa saúde, tendo total lucidez, tendo as minhas conquistas patrimoniais, tendo qualidade das coisas na vida, eu ter prestígio na sociedade, eu ter um nome feito e valorizado, registros, né, onde as pessoas vão lembrar de mim de boas formas, enfim, a gente pensa num conjunto de coisas que envolve tanto o aspecto material como o nosso aspecto das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, enfim. Aí a gente vai para a história de um cidadão chamado Paulo, camarada nascido lá na cidade de Tarso, na Cilícia, um camarada que conclui as suas últimas palavras, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E nós sabemos que quando Paulo disse isso, ele tinha alcançado todas essas coisas. Ele se tornou um cidadão ilustre na terra, ele se tornou um indivíduo amado por todos, valorizado por todo mundo, com um legado patrimonial interessante. Terminou seus dias num palácio muito legal. Amém? Não? Tem alguma coisa errada aí nesse discurso? Irmãos, Paulo faz essa afirmação na condição de um homem que olha para trás e diz: eu venci. Mas a condição que ele está agora ao falar isso é um senhor já de idade, doente, praticamente cego, pobre de maré de si, dentro de uma cadeia, num calabouço, em Roma, num lugar fétido, insalubre, um lugar frio. Quando ele chega a dizer que ele estava esquecido lá dentro, e ele manda uma carta a um filho na fé chamado Timóteo, ele diz: mandem trazer a minha capa que eu deixei lá em Troade, porque está chegando o inverno. E ele não tinha uma capa para se esquentar naquela cadeia gelada. E ele diz: eu estou esquecido aqui. Olhar
para o final da vida de Paulo, quem é amante da teologia da prosperidade, diz assim: Paulo é um fracasso. Paulo é um cara que não deu certo na vida. Paulo chegou mal lá no final. Olha, mas como assim? Um cara que fez tanto, pregou tanto, né? Metade do Novo Testamento foi ele que escreveu, toda a base da nossa teologia neotestamentária temos graças aos escritos dele. Como é que Deus permitiu que ele chegasse nessa condição? E a gente não vê Paulo murmurando, se queixando disso, não vê uma fala dele se queixando. Ele diz: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira. Ele sabia que ia morrer, porque já havia uma sentença de morte, já havia sido expedida por Nero, e poucos dias depois, ele é levado, é tirado daquela cadeia, certamente sem luz, sem nada, um senhorzinho simples, e é levado até um local, bota a cabeça dele provavelmente num cepo, e arranco-lhe a cabeça. Mas quando a gente tem um olhar para a vida que se restringe a esse mundo, todos nós fugiríamos de viver a vida de Paulo. Se o que é valoroso para nós são as coisas deste mundo, a trajetória de Paulo para nós é terrível, é trágica. Não, eu não quero. Mas quando a gente olha com o entendimento das verdades eternas, e a gente pode imaginar a recompensa de Deus para aquele servo fiel, quem Paulo se tornou em Cristo, para a humanidade, para o reino de Deus. Quem chega a esse discernimento, passa a ter até inveja de Paulo. Passa a ter até desejo: Deus, eu quero um fim glorioso. É por isso que os mártires de Cristo, eles não tinham medo de serem levados para as arenas, no Coliseu, para serem devorados pelas feras, ou serem crucificados, ou cremados, ou decapitados, ou, como diz Hebreus, cerrados ao meio. Eles chegavam cantando louvores. Como isso é possível? É possível porque nós já temos a mente de Cristo. É possível porque nós entendemos a vida não apenas como esse espaço de tempo de 70, 80, 90 ou 100 anos, mas entendemos a vida na perspectiva da eternidade. A questão é: quem hoje aqui está íntegro diante de Deus? Quem está aqui completamente voltado para o Senhor? Senhor, seja feita a tua vontade, eu quero viver para ti, realmente para ti. Quem coloca na sua agenda as suas prioridades são as prioridades de Deus, ou você está dividido? Se está dividido, você não está íntegro. Se não está íntegro, não espere respostas dos céus. Não espere. Não virão. Você vai ficar batendo cabeça por mais 1, 2, 5, 10 anos. Você corre o risco de morrer batendo cabeça. É melhor morrer perdendo a cabeça do que batendo a cabeça. Hoje o Senhor quer chamar a igreja. Amém? O Senhor quer chamar a igreja a restaurar a sua completa entrega a Ele.
restaurar a sua completa rendição a Ele, a tornar a ser íntegro diante de Deus, não estar mais cocheando entre dois pensamentos. Se você acha que o simples fato de você assistir cultos já está legal, eu quero te dizer que isso é muito fácil. Isso é o mínimo dos mínimos, dos mínimos, dos mínimos, dos mínimos. Isso não te leva à integridade. A integridade conecta coração e mente. Sou do Senhor. Seja que vivamos, Paulo diz isso, seja que vivamos ou que morramos. Ele começa dizendo, né? E se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Seja que vivamos ou que morramos, somos do Senhor. Amém?